Only me. Only me. All things are all things are only. Momento de meditação. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, eis que eu vos tenho dito. Ele veio para usar a arma do AMOR, amor. Nós lemos no Santo Evangelho segundo São Mateus, capítulo 28, versículo 7. O profeta de Deus para esta era, o irmão William Marley Branham, na mensagem O Grande e Poderoso Conquistador, no parágrafo 28 em diante, ele disse: é disso que se necessita. Esse é o material que a igreja tem. Que arma nunca houve uma como ela. Ele era a palavra, e quando veio, ele nasceu numa manjedoura. Ele veio para usar a arma do AMOR, amor, para conquistar o mundo. Não com balas do exército, não com metralhadoras e tanques, mas ele veio de maneira diferente. Ele veio na forma de amor. Ele era
o amor de Deus. Certa vez, quando bem jovem, eu pensava que Cristo me amava e Deus me odiava, porque Cristo morreu por mim, mas Deus tinha algo contra mim. Mas fui descobrir que Cristo é o próprio coração de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, ele veio primeiro para conquistar, e o que o diabo tinha posto no mundo era o ódio, e ele veio para conquistar o ódio. Quando ganhamos nossas batalhas e assim por diante, nas batalhas do mundo, isso sempre deixa continuamente um ódio, porque batalhas desse tipo são do inimigo, mas Cristo veio com amor para conquistar o ódio, para amar aqueles que eram indignos de se amar. Ele veio com uma arma diferente e ele se humilhou, fez-se um pouco menor do que os anjos para sofrer a morte e dar exemplo. E quando esteve aqui na terra, ele caminhou entre os homens. Ele deu prova de suas armas de guerra, quando curou os enfermos, quando pegou 5 pãezinhos e 2 pedaços de peixe e alimentou 5.000 pessoas. Ele provou que tinha o poder sobre todas as bombas atômicas que havia. Ele não só fez crescer peixe, mas crescer peixe cozido. Ele não só fez crescer trigo naqueles pães, mas crescer trigo cozido naqueles pães. Isto mostrou que ele era aquele grande e poderoso conquistador. Ele não só tirou água do poço, como também transformou em vinho aquela água do poço. Ele provou que tinha poder para conquistar e ele amou, e sua arma foi o amor. Agora observem, então, quando ele fez isso, quando ficou um dia ao lado do túmulo de Lázaro, e lá estava um homem morto e sepultado há 4 dias. Até mesmo os que estavam perto disseram: já cheira mal. Seu nariz tinha afundado, os vermes da pele rastejavam pelo meio dele, e Jesus pôs-se lá como o poderoso conquistador. Quando disse a Marta e Maria, quando estava lá: não te hei dito que, se tão somente pudesse crer, virias a glória de Deus? Ele tinha acabado de dizer, quando disseram: nosso irmão está morto, e assim por diante, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Não te hei acabado de dizer que aquele eterno, bendito poder repousa em mim? Ele não fez somente uma declaração, ele foi capaz de realizar tudo o que disse, pois ele era o poderoso conquistador. Habitando nele, retendo, velado com carne humana,
como homem, mas ali dentro não habitava nenhum outro, senão o Deus Todo-Poderoso, o grande e poderoso. Ele podia recriar, ele podia criar coisas novas, ele podia falar. O que ele pedisse seria dado naquele segundo, mas ele se humilhou, ele permaneceu humilde, ele queria dar exemplo, ele queria ser o tipo certo de conquistador, e foi. Agora ele próprio provou ser, como tenho frequentemente dito em minhas reuniões. Talvez isto testificasse esta manhã, nesse grupo de pessoas, nesta bela manhã de Páscoa, uma senhora pertencente a certa igreja que não crê em aceitar o sangue do Senhor Jesus. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Ela me disse que o homem era apenas um profeta, um homem maravilhoso, e eu o tornava divindade. Eu disse, ele era divindade, ele era Deus. Ela disse, o Senhor tenta torná-lo grande demais. Eu disse, não há palavras que poderiam expressar a grandeza dele. A língua humana nunca encontrou a expressão. Falando com um homem outro dia, um diplomata de Washington, D.C., e ele disse, num pequeno testemunho em um café da manhã, onde confraternizávamos, ele disse, irmão Brana, tenho sido luterano a vida toda, mas disse, outro dia, enquanto participava de um antiquado reavivamento, disse, eu me ajoelhei junto a um altar e queria ter uma experiência com Deus. Ele disse, enquanto estava lá de joelhos, agora este é um diplomata de Washington, que até mesmo serviu no governo do presidente Coolidge. E quando levantei os olhos, disse ele, tive uma visão de Jesus. Ele disse, sei falar frequentemente 9 idiomas. Ele disse, mas não consegui encontrar uma palavra para dizer de todos aqueles 9 idiomas. Ele disse, então apenas levantei a mão e ele me deu um novo com que falar. Ele disse, acabo de ver a glória do seu rosto. Esta senhora me disse, ela disse, irmão Brana, Jesus não era nada mais do que um homem, apenas um profeta. Eu disse, ele era Deus, minha irmã. Ela disse, o Senhor o torna divindade, mas ele não é. Então ela disse, descendo pela estrada ao túmulo de Lázaro, a Bíblia diz que ele chorou. Claro, ele era, na verdade, o coração de Deus, sofria como nós, ele era carne como nós, ele levava em seu corpo os nossos desejos e coisas que levamos. No entanto, para se tornar um sacrifício perfeito, ele tinha que fazer isso. Ele fez, mas eu disse, ela disse, ele chorou, isto ao túmulo de Lázaro. Eu disse, mas ó Senhora, está certo, ele era homem quando estava chorando,
Mas quando ficou lá de pé, ao lado daquele túmulo, onde um morto silencioso jazia, onde um corpo podre jazia coberto com um pano, quando ele disse: tirai a pedra, ele endireitou seu pequeno corpo e disse: Lázaro, vem para fora. E um homem que esteve morto por 4 dias se pôs de pé. Que foi isto? A corrupção conheceu seu Criador, a alma conheceu seu Mestre, e aquele grande, poderoso conquistador provou lá que tem o poder da morte, céus e inferno e a sepultura. Claro que isto emociona o nosso coração. Falar-se de bater em panela e soprar cornetas, o mundo deveria estar em um jubileu esta manhã, como nunca, os clamores e gritos do seu povo, porque este é o dia memorial de quando ele conquistou o último inimigo e colocou em liberdade os cativos. Sim, ele era homem, ele mesmo, ele provou ser homem e provou ser Deus. Certa noite, quando o grande mar revolto, que já ceifou milhares de vidas, talvez algumas de vocês, mães, aqui esta manhã, seus filhos tenham morrido lá no mar revolto, talvez tenham naufragado sobre as ondas nos vastos campos de batalha deste mundo. Alguns dos seus antes queridos encontram-se lá, talvez no fundo do mar, mas certa noite, quando ele estava deitado em um pequeno barco e as ondas o sacudiam para todo lado no mar, com uma rolha de garrafa, ele se levantou e pôs o pé sobre o anteparo do barco. Ele olhou para o céu e disse: cala-te. E para as ondas ele disse: aquietai-vos. E aquele poderoso mar se acalmou até não haver nenhuma ondulação nele. Certamente que ele era. É verdade que ele teve fome como homem quando desceu da montanha e estava com fome, procurando numa árvore algo para comer. Ele era homem, mas quando pegou aqueles 5 pães e alguns peixes e alimentou 5.000, ele foi mais do que homem. Quando ele morreu 1.900 anos atrás, antes de ontem, pendurado numa cruz, clamando por misericórdia: meu Deus, por que me desamparaste? Ele morreu como homem, mas há 1.900 e tantos anos, esta manhã, ele provou o que era. Ele deu o último selo do seu messianato quando rompeu as ataduras da morte e do inferno e ressuscitou da sepultura, triunfou. Estou vivo para todo sempre, e porque eu vivo, vós também viveis. Aí está o conquistador. Falam que tiraram aventais e os acenavam. As pessoas dizem que estamos loucos porque gritamos
e corremos, e gritamos, e berramos, eles nunca o sentiram, as vibrações vitoriosas do céu, que a batalha acabou. Nosso grande e poderoso conquistador ganhou cada vitória. Ele se encontra sozinho esta manhã, intocado. Quando ele veio à terra, deram-lhe o nome mais baixo que podiam, como um fanático. Chamaram-no de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Isso mesmo, ele foi para a cidade mais baixa que há na terra, Jericó, e o menor homem da cidade teve que olhar para baixo para vê-lo. Mas quando Deus, 1900 anos atrás, ressuscitou-o, foi isso que o homem fez a ele, mas com a arma do amor, ele conquistou todo o diabo, e Deus elevou-o tão alto, e lhe deu um nome acima de todo nome, que é nomeado no céu e na terra. Todo nome no céu curva-se ao nome de Jesus. Todo anjo, todo monarca, tudo se curva ao nome de Jesus. Toda língua o confessará e todo joelho se dobrará a ele. E ele subiu tão alto que até mesmo tem que olhar para baixo para ver os céus. Esse é o poderoso conquistador. Esse é aquele que fez isso quando partiu da terra. Depois vimos ontem à noite, ele tinha as chaves da morte e do inferno penduradas no lado. Amém. Não temais, eu sou aquele que esteve morto e estou vivo novamente para todo sempre. E é uma conjunção, tenho as chaves da morte e do inferno penduradas bem aqui. Isso é que é conquistador. E porque eu conquistei, eu só fiz um alto caminho para vocês percorrerem. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.